Oi pessoal, eu sou Hélio Panissa, sou CEO da Yamit e fui convidado para falar um pouco sobre os desafios das empresas para o trabalho home office. Eu acredito que a primeira etapa já foi vencida. O primeiro grande desafio é uma questão cultural, já que as empresas e os empregadores não estão acostumados com o trabalho home office aqui no Brasil. Temos empresas sim que têm essa cultura, mas a grande maioria das pessoas vai para o escritório, entra às 8, sai às 5, bate o cartão para entrar, bate o cartão para sair. Tanto o empregador quanto o colaborador tiveram que se adequar a essa nova realidade. O colaborador tem que mudar a sua rotina, fazer com que a sua rotina permita que ele seja produtivo mesmo estando dentro de casa, e o colaborador deve deixar um pouco de lado a questão dos controles que ele está acostumado a fazer, principalmente o controle de ponto. O segundo grande desafio é a questão tecnológica. Ninguém podia estar preparado para mandar quase toda a sua força de trabalho trabalhar em casa de um dia para o outro. Então as empresas estão tendo que usar a criatividade e usar os recursos que têm para fazer com que isso aconteça. As empresas que já deram os primeiros passos na sua jornada para a nuvem já estão melhor preparadas, já têm mais recursos para poder atender essa demanda. Empresas que tenham recursos do Office, por exemplo, trabalhando lá no Office 365, podem fazer reuniões virtuais, têm os seus documentos disponibilizados num ambiente de nuvem, que podem ser acessados de qualquer lugar. Essas empresas podem, por exemplo, migrar um servidor de arquivos para a nuvem e permitir que seus colaboradores acessem essas informações de onde eles estiverem. Uma outra forma é utilizar alguma funcionalidade de VPN que você tenha no seu firewall ou então em algum tipo de serviço local para permitir o acesso dessas pessoas à sua rede local e então o acesso aos arquivos. Esse tipo de solução normalmente requer licenças adicionais do firewall, licenças específicas para acesso via VPN. Se o acesso for feito via VPN, uma outra preocupação que deve estar na cabeça dos administradores aí de TI, principalmente do pessoal de segurança, é que computadores são esses que vão ficar acessando a minha rede. Então você precisa se preocupar também com um mínimo de segurança nos computadores dos seus colaboradores. Se eles forem usar um computador da empresa, você pode aplicar seus padrões e deixar esses computadores de acordo com o que você necessita em termos de segurança. Se o próprio computador do colaborador for utilizado, talvez seja necessário você prestar atenção na questão de antivírus, questão de patch e fazer barreiras aí dentro do seu firewall para que qualquer problema nesse sentido não entre na sua rede local a partir dessa conexão. Para passar um pouco da nossa experiência com isso, muitos dos nossos clientes estão adotando medidas específicas aí para a questão do home office e estão indo para o caminho que é mais fácil. Estão usando a nossa consultoria em alguns momentos para entender as possibilidades e estão indo para o caminho que é mais simples. Para dar alguns exemplos, tem um cliente que precisou comprar aí várias licenças do firewall dele para permitir acesso remoto, saiu aí correndo atrás de distribuidores, colocou isso para funcionar e está tendo todo um trabalho para identificar aí as vulnerabilidades que possam acontecer em virtude da conexão a partir dos computadores dos próprios usuários, os computadores pessoais desses usuários, né? E um outro cliente, para dar mais um exemplo, está fazendo a migração do file server dele inteiro para um serviço de nuvem lá no Azure. Então a questão é entender qual é o melhor cenário, o que se aplica, o que vai impactar menos dentro da sua operação, para você poder identificar qual caminho que você vai seguir. Espero que o vídeo tenha sido educativo, né? Que tenha pelo menos aberto os olhos aí para algumas das opções que a gente tem e também para alguns riscos que a gente tem com a implementação do home office. E desejo o melhor para todos aí durante esse período de crise. Fique em casa, fica na sua casa. Valeu!